Bom, esse vídeo será uma resposta a uma controvérsia de mais de um mês atrás, a qual não foi particularmente memorável ou interessante, por sinal. Então vocês têm essa proposta sensacional e minha confusa e lenta argumentação para ficarem empolgados. Como a maioria de vocês vendo esse vídeo já sabem, em janeiro o grande youtuber Marco do Intoxi Anime publicou em seu Twitter um comentário chamando atualmente em lançamento Keep Your Hands Off Eizouken, um dos designs mais feios da história. Previsivelmente, a afirmação foi recebida como controversa e recebeu diversas críticas da comunidade em geral. Agora, apesar de tais declarações terem sido infelizes, o tópico do meu vídeo não é entrar no mérito ou falta de no que o Marco falou. Essa questão eu já considero resolvida e suficientemente debatida por todo mundo envolvido. Porque o que o Marco realizou no Twitter é óbvio quando colocado sobre o mínimo escrutínio. Os comentários sobre o design de Eizouken e as comparações feitas a Violet Evergarden e Shingeki no Bahamut são claras em termos de intenção. Marco não está enunciando uma crítica ou avaliação sobre a estética e aspectos dos designs citados, mas sim anunciando sua preferência pessoal por um tipo de design que considera bonito, mesmo quando não consegue apropriadamente descrever nem o que seria tal beleza, muito menos definir exatamente o que está elogiando. Se o Marco estivesse contente em meramente colocar seu argumento nesses termos, não haveria qualquer razão para objetar. No entanto, este não é o caso. Tal insiste na comparação com outros animes e traz um critério de designs mais feios que nem consegue precisamente definir. A aplicação de critérios arbitrários serve principalmente para avacalhar Eizouken, o determinando como o suposto design mais feio da história. Disso provém a legítima fúria de muitas pessoas quanto à declaração. Outra questão aparente nos tweets originais são os claros problemas nas comparações realizadas. Esse é um exemplo claro de crítica comparativa particularmente mal utilizada, o que é algo que sempre aconselho pessoas a não fazer. Normalmente, se você tem o contexto e capacidade para explicar por que algo funciona, você deveria fazer exatamente isso, tornando a comparação supérflua ou desnecessária. Porque quase sempre a pessoa ao comparar está caindo na mesma prática que o Marco, culpando Eizouken por não ser como Violet Evergarden ou Shingeki no Bahamut, quando na verdade a comparação nem sequer faz sentido. Eizouken absolutamente não quer ser como qualquer um dos animes mencionados. Os sentimentos, características e o que busca evocar com o design partem de coisas completamente diferentes. Ademais, as obras mencionadas não têm nada de similar em termos de gênero ou características. O que levanta a pergunta: como faz sentido julgar o design A por não ser como o design B, quando são evidentes os sinais do que o que quer e do que termina fazendo não abrem qualquer espaço ou critério para uma comparação? Essa seria a resposta simples e curta à controvérsia, a qual muitos parecem estar de acordo. Longe de mim querer simplesmente reverberar tais pensamentos. Eu quero realmente apresentar o que vejo como problema no tópico. Este se encontra, na minha opinião, em como em ambos os lados a superficialidade do debate é aparente. Isso tanto de pessoas discordando quanto concordando. Não parecem existir opiniões com alguma propriedade em relação ao assunto. Nesse ponto, vou ter que afirmar que, além de mais comparações descabidas, pessoas zoando o Marco por memes e uma defesa de um subjetivismo genérico, não havia nada de muito valor nas respostas que eu encontrei, no sentido em que ninguém parecia capaz de colocar em termos o que o design de Eizouken estava tentando, quais seus aspectos, como deveríamos avaliá-lo ou discuti-lo. Ou seja, o problema parece consistir
que a maioria das pessoas não tem os elementos ou contexto para realmente elaborar um argumento sobre design de personagem e participar de uma discussão. Aqui é importante enfatizar: considerem meus comentários como uma imensa generalização. Não é que ninguém sabe o que está falando quando discutindo design de personagem. Alguém com certeza deve saber, e a essas pessoas eu provavelmente irei parecer um palpiteiro, não particularmente informado sobre o assunto. No entanto, no discourse e crítica especializada sobre anime no YouTube, ninguém está desenvolvendo o básico de argumentação nesse sentido. Quanto a isso, eu culpo os demais youtubers. Procure reviews semanais sobre anime da temporada 1551 e você achará centenas de resultados, assim como vídeos de reviews que são maiores do que o episódio em si. No entanto, esperar que grandes canais com centenas de vídeos e milhares de seguidores dediquem ao menos um vídeo ao assunto, eu imagino que seja um absurdo, porque ninguém está fazendo. O Marco, por maiores que sejam seus defeitos e que todos adoram criticar, é uma das poucas pessoas que tem vídeos focados em design de personagem. Ademais, foi sua vontade de falar merda sobre o assunto exatamente o que levou pessoas a maiores discussões. Ou seja, nesse sentido, ele está fazendo mais do que a maioria das pessoas que o criticaram para promover o assunto. E olhem bem, foi graças à controvérsia do Marco que foi produzido aquele que considera o único vídeo bom em português sobre design de personagens em anime. Em resposta à situação, a produtora Mikan produziu aquele que considero a melhor tentativa para falar sobre o assunto. No vídeo, existe design feio e arte feia. Como ela é a única pessoa com algo a dizer, acho este um ponto melhor que os outros para começar a discutir. Primeiro porque ele cometeu um crime impensável para o YouTube brasileiro. Realizou aquilo que deveria ser o mínimo padrão de honestidade intelectual. Sim, a Mikan realmente colocou fontes e citações na descrição do vídeo para os fatos e argumentos que ela estava usando. Assim, eu posso não considerar o Kotaku ou o Super White Wolf exatamente paradigmas de fontes confiáveis para se informar. Mas, meu Deus, existe uma diferença nisso. Saber que a pessoa que você está vendo o vídeo realizou alguma pesquisa e tirou seus argumentos e fatos de algum lugar. Na maioria das vezes você só confia. Deus o iluminou com sabedoria sobre o assunto. Isso também abre uma apreciação completamente diferente do trabalho. Agora eu posso checar alguma das coisas que a Mikan está falando em relação aos originais. Já em caso de interesse sobre o assunto, tem um material e local de pesquisa pronto para me aprofundar em certos pontos. Sério, simples fontes na descrição são a coisa mais simples do mundo, mas fazem toda a diferença. Não acredito que eu estou tendo que fazer um argumento para isso, mas estamos falando de crítica no YouTube. Anyway, indo ao conteúdo do vídeo, a Mikan consegue elaborar diversos pontos legais, mesmo que não consiga apropriadamente articular em uma tese os inúmeros tópicos que acaba trazendo. Ela está completamente certa em seu principal ponto, em relação ao estilo e design de Eizouken serem propositais, tendo como principal aspecto informar características e atitudes das personagens. Aqui, primeiro precisamos estabelecer alguns fatos para discutir. Qualquer design de personagem já feito para qualquer ficção e mídia passa extremamente longe do fotorrealismo encontrado em certos tipos de pintura e, particularmente, em fotografia. Esse fato pode ser considerado uma limitação, mas, na verdade, representa uma abertura de um enorme espaço e possibilidade para o artista. É preciso ter em mente que o conteúdo e caráter do que o artista se volta a reproduzir e representar muitas vezes não é a realidade, com sua imensidão de detalhes. E em diversas situações, o criador está em busca de ideais e conceitos, assim como partindo de tais, ou seja, está praticando uma forma de abstração. Um exemplo perfeito de arte que se volta a ideais, conceitos sobre pessoas e suas características ao desenhar os personagens é o anime que eu continuo voltando,
Eizouken. A simplificação e melhor detalhamento dos designs é deliberada. A mera visão das figuras, aspectos de aparência, gestos e posturas únicas das principais se voltam principalmente a transmitir uma ideia. Seu propósito é de informar o público da obra sobre aspectos e características da vida interna e personalidades das personagens. Eizouken te convida para um diálogo, conhecê-las antes mesmo da primeira atitude que tomam. A ideia de uma arte conceitual voltada a representar ideias, ao invés do conteúdo da realidade, não é um conceito revolucionário para ninguém, e tal pode servir a uma infinidade de usos. Isso está por trás do fato no qual, mesmo quando apresentados um círculo com 2 pontos e uma reta, ainda enxergamos um rosto ali. A semelhança com qualquer face que já existiu desapareceu completamente. No entanto, a ideia ainda se encontra presente. Bom, esse método de linguagem básico pode ser utilizado para um conjunto estupidamente variado de situações e causas. A título ilustrativo, em termos de design, essa forma de abstração por meio de um enfoque conceitual usualmente é utilizada para permitir maior identificação da audiência em relação ao personagem. Ou seja, quanto mais realista e específico for seu design, mais difícil seria para a sua audiência se projetar nele. Voltando ao referido círculo com uma reta e 2 pontos, este representa o rosto universal. Qualquer um pode se colocar e se ver na máscara. Não existe nada que quebre a ilusão de ser você o protagonista de tal face. Não entendam a opinião que tentei expressar em relação a representar ideais, ao invés da semelhança com o real, como diminuição da importância de fotorrealismo. O vídeo da Mikan apresenta esse problema, pois para numa mera enumeração de como designs de personagens devem passar informações e estabelecer detalhes e a vida interna dos mesmos. No entanto, não consegue elaborar qualquer papel para o realismo e uma busca pela manutenção da semelhança com a realidade no trabalho de design. Eu encontro o propósito de um estilo realista na busca da representação do mundo dos sentidos. Fotorrealismo está atrás de mostrar o mundo como ele é, a riqueza de detalhes e características que podemos ver ao abrirmos nossos próprios olhos numa manhã. Desenhos nesse sentido buscam capturar a experiência sensorial, reproduzi-la e dar uma ideia do mundo que existe por meio da arte e criação. Nisso se encontra a associação do estilo com o belo, a qual até o Marco em seu comentário ecoa, pois exatamente os designs os quais ele escolhe como belos, os da Amira de Shingeki no Bahamut e da Violet, buscam capitalizar na experiência sensorial, detalhamento e uma proximidade muito maior à realidade. Em seu vídeo, a Mikan critica tais designs por não dizerem muito em relação às pessoas das personagens, raciocínio que eu não concordo. Tais são criados com um propósito completamente diferente, o de capturar uma estética ideal sensorial, sendo por consequência mais próximos à realidade sensível. Ou seja, a orientação, objetivos e o que está sendo buscado no caso é diverso. No entanto, considero ambas formas de designs eficientes. Chegou a hora de finalmente abordar o Abaporu, ou o quadro pintado com o cu, como já foi nomeado, porque a arte moderna é de alguma forma importante nessa discussão. E sendo justo com Marco, é evidente que ele não está sozinho em sua posição, pois talvez o maior consenso sobre a arte moderna é exatamente como tal, é consensualmente odiada pelo público. Algo que para mim demonstra um claro descompasso de uma evolução de propósitos e conceitos por parte dos artistas, os quais nunca foram entendidos e apreciados pelo público. Aqui eu nunca pretenderia explicar por que você deve gostar de arte moderna, muito menos realizar uma história ou própria explicação sobre seus muitos movimentos, tendências e características. Por favor, acreditem, qualquer um que acredite ser capacitado para tal tarefa está mentindo para si mesmo. Mas eu gostaria de talvez dar uma ideia sobre exatamente o que muitos dos supostos quadros pintados com o cu
estão fazendo ou tentando. Nesse sentido, vou grosseiramente simplificar a arte moderna a uma característica a qual eu considero principal. Desde a era do impressionismo, tal definitivamente vem se distanciando de estilos mais realistas e praticando abstração. No entanto, ao contrário da abstração previamente discutida, seus propósitos não se voltam à representação de ideias. A fuga do real passa a ser praticada não como forma de construção conceitual ou de mensagem. Na medida em que a própria arte perde seu caráter de representação de conceito ou objeto real, ela se torna um objeto em si mesmo. Quadros são apenas aquilo que você observa, tinta sobre um fundo branco. Logo, se cria um novo tipo de arte pura, o qual se reproduz sendo seu próprio objeto. Claro, entender esse propósito não significa que você tem que particularmente gostar dos resultados alcançados. Considerar a atitude mera punhetação mental e não ver qualquer valor nisso são mentalidades completamente válidas. Agora, é importante entender o que você está questionando, que é um aspecto enorme de artes visuais, assim como o propósito e ideia por trás da estética e arte de todas essas pessoas. Artistas não passaram a fazer o abaporu porque são não capacitados o bastante para desenhar uma maçã realista. Com o aparecimento de técnicas de fotografia e cinema, a mera retratação do mundo sensível em pintura perdeu muito do seu espaço. Assim, o abaporu representa os valores e ideais de certas pessoas, tendo linguagens, objetivos e características completamente diferentes dos valores pelos quais usualmente é julgado. Ou seja, questionar a arte moderna é uma questão filosófica, uma negação de valores e propósitos artísticos como um todo. E, claro, a abstração dessa natureza é menos presente em trabalhos de ficção, os quais supostamente são tópico da discussão. No entanto, esse vídeo há muito já saiu desses termos, para uma certa tentativa confusa de estabelecer uma linguagem geral para artes visuais. Eu poderia falar mais sobre design de personagens, pois existem centenas de ângulos e pontos sobre o assunto os quais ninguém está explorando. Um exemplo, ninguém realiza o básico de avaliar personagens e design conforme o detalhamento e atenção à figura e anatomia humana, algo que é uma das primeiras lições e métricas que muitos artistas aplicam. Variedade em designs também deveria ser colocada como essencial nesse tópico, pois a capacidade de desenhar corpos, formas e figuras diferentes para centenas de personagens é um talento raro, difícil de encontrar. Pessoas reclamando que centenas de animes têm um problema, onde todo mundo tem o mesmo rosto e corpo, estão comentando exatamente sobre esse aspecto. Nisso também entra a intenção do autor com o trabalho, séries de comédia permitindo uma variedade e diferenças de design de personagens muito maiores que um trabalho realista e mais dramático. A natureza da estética da mídia em si é outro ponto para debate, pois envolve enormes aspectos de idealização. Personagens de anime são desenhados com enormes olhos, longos cabelos perfeitamente lisos, bundas e seios pronunciados e formas muito bem definidas. Agora, tal aspecto pode ser um problema se você busca realismo na estética, algo que pode ser visto na aclamação de algo como a Konohana, por quebrar essa tendência, ou positivo se você curte tais características. Esses são exemplos muito limitados que eu nem quero elaborar e pensei em poucos segundos, mas consistem de aspectos de design de personagens em anime, os quais mereciam uma atenção maior. No entanto, eu julgo que no atual estado de coisas, tais discussões são na verdade triviais, pois é inútil estudar pontos específicos se ninguém entende o básico. Assim, enquanto não existir um mínimo consenso ou ideia sobre o que um design está ou deveria estar fazendo, de nada vale partir para minuciosamente destrinchar um único tópico. Quando olhamos e partimos para uma visão tanto consciente quanto inconsciente de um dado design, o objeto é claro, estamos engajando em um diálogo. Existe uma intencionalidade por trás, informação, ideia, sentimento ou situação que o autor quer passar com o dado design e escolha artística. Mas
Mas para realmente participar desse diálogo, nós precisamos reconhecer o vocabulário, características e costumes da comunicação sendo tentada. Nenhuma discussão irá para frente, nenhum conhecimento será produzido nesse assunto enquanto não tentarmos participar e entender a linguagem e informação por trás de um dado design. Por isso, se você acompanhou meus completamente incoerentes loopings argumentativos, observe que cheguei num novo objetivo: oferecer os primeiros elementos para você conscientemente poder participar da conversa e assim buscar reconhecer melhor a intencionalidade e as características mais genéricas da linguagem no ramo de artes visuais. Óbvio, o processo que eu falei envolve muito mais que assistir meu vídeo merda sobre o assunto. Por favor, o que eu mais quero é te encorajar a ler pessoas que realmente entendem e sabem explicar tudo melhor que eu. Livros são obviamente a melhor fonte para qualquer pesquisa ou assunto que você queira conhecer mais a fundo. Sério, cada um dos pontos que eu levantei no vídeo, eu tirei de livros que falam disso de forma muito melhor. Por isso, eu encarecidamente te imploro, não aprenda sobre animes e ficção apenas pelo YouTube e busque fontes em outras mídias para qualquer tópico ou ideia que você precise na vida.